O senhor já viu algum milagre? Sou especialista. Sim, tudo bem, mas que milagre? Tenho, por exemplo, fotografado, filmado, mais de 500 casos de incorrupções de cadáveres, como Santa Bernadette Subiru, a de Lourdes. O cirurgião enfia a seringa, sangue líquido, com glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, tudo morto, mas tudo perfeito. E por que o senhor chama isso de milagre? Porque realmente estes fatos, que logo se vê, porque são claríssimos, superam tudo o que encaixa numa dimensão humana, só tem acontecido em ambiente, e isto vai chocar, mas a ciência não tem medo de chocar. Estes fenômenos que clarissimamente têm superado tudo o que possa, até com violência, encaixar numa dimensão humana, só tem acontecido em ambiente. Constatar o fato e ver o ambiente pertence à ciência judaico antigo até Cristo. Depois, em ambiente cristão, só em ambiente cristão, até vai chocar, desculpem. O digo com todo carinho, mas é verdade, pesquisem. Até a separação dos protestantes. E depois, unicamente em ambiente claramente católico. Veja as conclusões teóricas e práticas disto, mas é um fato. O senhor está dizendo com isso que Deus é católico? Sem dúvidas, Deus é católico. Mas é meio ambiente. O senhor quer dizer que milagres não... Deus é de todos, é Pai de todos, é Redentor de todos, mas onde Ele assinou foi na doutrina que Cristo revelou e que se manteve cuidada pelo catolicismo. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? Cadê esse meu poder? Permita eu formular uma pergunta que auxilia a sua. O senhor falou aí que o demônio é a personificação do mal. Essa personificação do mal não pode falsificar a assinatura de Deus? Não. Bom, você perguntou se pode. Aí é uma pergunta teórica, tal. Será que Deus permite? Será que não pode? O fato é que nunca fez. A personificação do mal, como ela quer, como uma forma de força também, né? Então esse tipo de força não pode nem falsificar. Aspas, a falsificações, entre aspas, há muitas. Não milagres, milagrerias. Forças da natureza, do homem, da natureza, atribuídas a gosto do consumidor. Atribuem a Exus, atribuem a demônios, atribuem a fadas. Pois aí é que está. Mas é natural, se analisa e não supera as forças da natureza. Mas na sociedade moderna... supera, só um instante. Então o que caracteriza a modernidade é o sujeito acreditar mais na televisão, o garoto acredita mais no tubo da televisão, em Xuxa, do que na própria realidade. O pós-moderno seria isso. A capacidade do artifício funcionar mais do que a realidade. E aí como é que fica? Uma falsificação, entre aspas, uma alienação. Corresponde ao cientista pesquisar e dizer: isso que parecia milagre é milagreria. Tem explicação natural. Isso que as pessoas nem querem ver, de fato supera. Mas e o Chico Xavier, Padre Quevedo, por exemplo, que é considerado um espírita, vamos dizer assim, de alto nível, né? Como é que o senhor coloca o Chico Xavier aí? Bom, tem fenômenos muito curiosos, porque são mais de 200 livros, já são 400. Mas só em português, um espírito de um morto ou um demônio que não saiba português não tem chances. Diz que o principal guia dele é Emmanuel, e ele faz questão de dizer Emmanuel. Ora, o menos que se pode pedir a um espírito é que tenha um pouco mais de cultura. Emmanuel não existe, é Emmanuel, nome judaico. Diz que foi a reencarnação do padre Nóbrega, e antes de um senador romano dos tempos de Cristo. Nenhum senador romano dos tempos de Cristo podia ser chamado nem Emmanuel nem Emmanuel, que é um nome cristão. Reencarnou no padre Nóbrega. Ora, um senador romano reencarnado no padre Nóbrega, jesuíta, o menos que se pode dizer é que fale latim. Chico Xavier, de latim, nem o ABC. Então, um grande talento, uma pessoa muito boa, não estamos discutindo isso, e o que ele leu, o que ele sabe do espiritismo kardecista, com essa mistura de kardecismo e catolicismo e protestantismo típico do Brasil, isso que ele apresenta, e só. Então é um caso notável de manifestações do inconsciente, de escrita automática, mas não tem nada de sobrenatural. E o Luiz Antônio Gasparetto, padre? A mesma coisa, só que em desenhos. Ora, ele diz que desenha possuído, por exemplo, por grandes pintores. Ele mesmo defende a reencarnação. Como é que pode um pintor de há 4 séculos desenhar? Esqueceu a reencarnação? Ele mesmo se contradiz. Então é um caso notável de habilidade, de automatismo, do que ele conhece, que ele estudou pintura. Mas não é uma coisa que supere... Mas é impressionante, não é? Impressionantíssimo. Eu tenho filmado realmente uma habilidade notável. Mas se eu consciente, um pintor é capaz dessa maravilha,
e não temos por que recorrer ao além perante um grande pintor, muito menos o inconsciente, que todo mundo sabe que tem mais capacidade que o consciente. Agora, padre, e as pessoas que têm esse dom, vamos dizer assim, vão dentro da religião católica, né? Que a gente sabe que existem milagres de pouco conhecimento, eu acho que a religião católica dá muito pouco conhecimento realmente desses milagres a próprias pessoas que estão dentro dela, né? Mas muitos deles são feitos através de pessoas, não é isso? Como é que o senhor vê? Como é que o senhor coloca isso, padre? Mônica, muito obrigado. E assim, de passagem, mato 2 coelhos com todo o carinho de uma calhada só para Iputuca. Porque realmente... Ipojuca, padre. Ipojuca. Não faça levitação com o meu nome. Realmente uma das coisas que eu mais lamento como especialista é a pouca propaganda que se faz dos milagres. Temos a exclusiva dos verdadeiros milagres e ninguém fala disso. Os que só têm milagrerias comentam por todas partes. Por que esse complexo de inferioridade? Sei por quê. É a época do racionalismo, dos ataques, insegurança. Mas hoje que a ciência, para psicólogos que eram ateus e se converteram, para psicólogos que eram de qualquer outra religião e estudando, por exemplo, o milagre de Lanciano, o milagre eucarístico. Lanciano é impressionante. Lanciano é fantástico. Mas e se convertem. E nós não fazemos propaganda disto. Tem uma Mônica, inocência aí, padre. Tem uma inocência absurda aí no que o senhor está falando, me desculpe. Mas se Deus é Deus, se Deus é o que a gente acha que Ele é, Ele não pode ser católico. Ele tem que pairar acima disso tudo. Claro, Lúcia, eu já disse para a senhora antes. E não pode fazer milagres só entre os católicos, o senhor não acha isso? Ele é pai de todos, ele remiu todos, mas ele é também o pai da verdade e não vai bancar o pai da mentira. Se ele mandou seu próprio filho para demonstrar a sua revelação, agora ele vai falsificar e fazer milagres em qualquer outra religião, estaria permitindo, não só permitindo, senão fomentando o erro. Estaria permite. Ele mas respeita. São seres humanos, por isso feitos ele por permite, ele. Por isso ele permite, e ele salvou a todos e ele ama a todos. Mas ele assinar o erro contra a doutrina, que seria chamar ao pai da verdade, pai da mentira. Seria fazer de Deus um diabo. Padre Quevedo, o senhor está dizendo que ele não faz milagre na Índia, no Japão e em nenhum lugar do mundo. Pelo menos um milagre perceptível, porque a divina providência pode se servir das forças da natureza. Estava dizendo antes Pedro, que ele gostei dessa frase. Ele rezava e se lhe ocorria. Perfeito. Não é que Deus lhe tenha inspirado. Isso será difícil de demonstrar. Mas o talento de Pedro funcionou em resposta a uma oração. Isso é divina providência. Deus mexe os pauzinhos. Qualquer cientista vendo um caso desse vai dizer, milagre não, tem explicação natural. E tem explicação natural. Isso não é milagre. Mas se pode ver... O senhor está se contradizendo, padre. A ação mexer os pauzinhos. Pelo seguinte, porque esse tipo de milagre é feito em todas as partes do mundo. Mas isso não é milagre. E em todas as religiões. Claro. Providência. Isso é a divina providência. Mas milagre é o fato que de fato supera. O padre Quevedo, o Deus muçulmano é o mesmo, o Deus judaico é o mesmo. Como é que é isso? Claro, Deus só existe um. Ora, nós, homens, inventamos deuses à nossa imagem e semelhança. Isso são ídolos. E quem não tem Deus tem ídolos. Quem não tem fé tem crendice. Quem não tem religião tem superstição. E então Deus não vai fazer milagres para fomentar a crendice, a superstição. Mas